programa A Redenção começa agora para você e sua família. Sejam bem-vindos a esse nosso momento tão especial de oração, que eu tenho certeza, o nosso Deus, já está nos conduzindo para esse momento que tem nos ajudado a crescer demais espiritualmente, não é mesmo? Então sejam bem-vindos. Padre Everson, uma alegria estar do lado do Senhor, crescendo como filhos amados de Deus. Sua bênção. Deus abençoe Caísa, Deus abençoe querido irmão, querida irmã. Crescendo, não com minhas ideias, crescendo com a iluminação que Santo Afonso traz para nós. Nessa nossa estrada da vida, ele que escreveu no seu testamento espiritual justamente uma estrada de salvação, que é a estrada da nossa vida, a estrada da salvação. Mas nessa estrada da nossa vida, nós fazemos a nossa experiência muito concreta de pessoas humanas. E temos as nossas coisas, nossas preocupações, nossas conquistas, o nosso mundo. E muitas vezes nós nos apegamos a esse mundo. E por isso, quando tomamos consciência que a estrada da nossa vida tem um término, nós nos angustiamos. E aí Santo Afonso propõe para nós algo muito importante, que talvez para todos nós deve ser uma mudança de maneira de olhar a estrada da nossa vida, porque ele diz: quem ama a Deus não deve temer a morte. Quem ama a Deus não deve temer que na estrada da sua vida existe um término. Mas ele diz, por isso, a estrada da nossa vida é uma estrada de salvação. Queridos irmãos, vamos acompanhar Santo Afonso hoje. E crescer juntos, sim, aqui no programa Redenção, abrindo nosso coração para toda a graça de Deus. E claro, eu convido você, assim como eu, Padre Everson, para clamar o Espírito Santo, para que o nosso coração se abra para tudo que o Senhor vai nos falar através dos ensinamentos de Santo Afonso. Vem Espírito Santo de Deus. E agora chegou aquele momento aqui no programa Redenção que nós temos contato com a palavra de Deus, verdade para cada um de nós, é luz para o nosso caminho. Então, abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4, os versículos de 6 a 16. E essa passagem é muito bonita e vai falar muito ao nosso coração. Diz assim, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não vem de Deus não nos ouve. A partir disso, distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados.
Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é consumado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito e nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. E claro, lendo essa passagem bíblica, que está na primeira carta de João, e falando do tema, quem ama a Deus não deve temer a morte, Padre, essa experiência do amor que nós damos a Deus, primeiramente Ele nos ama, por isso somos capazes de amá-lo. E é tão lindo esse cântico, podemos dizer assim, que São João apresenta na sua primeira carta, o amor. E em um belo momento, São João dá como que um grito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso, refletindo sobre essa realidade, nós cremos no amor que Deus tem para conosco. Ele, na sua reflexão, vai tirar a conclusão. Ora, se eu sou amado por Deus, Ele quer o melhor para mim. Não é verdade? Nós queremos o melhor para as pessoas que amamos. O próprio Jesus já lembra, vocês que são maus, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Então, queridos irmãos e irmãs, ao olharmos esta realidade do amor de Deus a partir da proposta de Santo Afonso, quando ele diz, quem ama a Deus não deve temer a morte. Por quê? Não é tão simples. Não é tão simples. Eu já estou com uma certa idade, eu digo com toda sinceridade, para mim não é fácil eu refletir sobre a morte. Humanamente falando, eu tenho medo da morte. Tenho medo da morte. Mas eu tenho procurado colocar justamente o contraditório da morte, que é a vida eterna. A vida eterna. Por isso, quando Santo Afonso refletindo vai dizer, como poderá ter medo da morte quem está na graça de Deus? Mas ele coloca um pensamento bastante delicado e sério para nós. Quem ama a Deus está seguro da sua graça e morrendo dessa forma pode ter certeza de que gozará para sempre no reino dos bem-aventurados. Como pode então temer a morte? É um desafio que Santo Afonso deixa para nós. Mas um pouco mais na frente ele vai como que ele mesmo, enfrentando esse desafio, vai dizer, é verdade que sem uma revelação divina, ninguém pode ter certeza infalível da sua salvação. Ele que disse com tanta segurança, não pode temer a morte, porque vamos ser salvos, não temos essa certeza, mas pode, porém, ter certeza moral quem se deu de coração a Deus está pronto a perder tudo, mesmo a própria vida, antes de perder a graça divina. Então, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso, nesse realismo muito grande de incerteza, certeza, temos uma certeza sim, que o amor de Deus vai vencer em nossa vida e vai nos ajudar a sermos coerentes com esse amor, dominando o pecado em nossa vida, para que na hora que Ele nos chamar, nós possamos dizer, aqui estou, Senhor. Aí Ele vai nos encontrar
como servos bons e fiéis. Ô Padre Everson, e você que está acompanhando e rezando com a gente aqui no programa Redenção, enquanto o Padre falava, pensando em tudo que eu li, estudando esse capítulo, é tão interessante que, diante de tudo, Santo Afonso destaca bem, que ninguém deve ter a presunção de salvar-se por seus próprios méritos. Ninguém. Porque não estamos isentos de pecados, de jeito nenhum. Por isso, nós sempre falamos aqui no programa Redenção o quanto nós precisamos confiar na graça de Deus, na misericórdia de Deus que nos envolve. E o padre dizia, da questão, ninguém tem certeza que vai salvar-se, mas o fato de estar ali confiando, viver uma vida confiando na graça de Deus, entregue a graça, colocando a graça de Deus em prioridade, esse pode ter um pouquinho lá de esperança, de que vai alcançar a salvação. E olhando para a minha vida, Padre, e percebendo na nossa luta diária, nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar e às vezes não pensamos, será que diante disso que eu estou realizando, que eu estou fazendo, diante dessa atitude, será que eu estou na graça de Deus? Tá, eu estou no mundo, e muita gente fala o mundo é dos espertos, mas será que essa esperteza deste mundo vai me ajudar a permanecer na graça de Deus? Santo Afonso diz, é preciso estar na graça de Deus. Mas aí, Padre, quem está com a gente rezando pode estar pensando, mas como que eu vou saber então se eu estou na graça, se tem algum sinal que Deus vai dar para a gente? É o pensamento de Santo Afonso quando ele diz, Deus declara em tantos lugares que não quer a morte do pecador, mas que se converta e se salve. O sinal de Deus, que Deus dá, é a conversão, que depende de nós aceitarmos a proposta do amor. E, para encerrar, Caísa, Santo Afonso tem um pensamento bastante sério, quando ele diz, de resto, em relação ao temor da salvação, esta é a diferença entre os pecadores e os santos na hora da morte. Os pecadores passam do temor ao desespero. Os santos, do temor à confiança. E assim morrem em paz. O programa Redenção sempre acontece numa grande unidade. Estamos juntos nessa busca pela nossa salvação, de crescermos na intimidade com Deus. Por isso, chegou o momento agora de aprendermos um pouco mais sobre a fé, sobre Santo Afonso, com o irmão André Luiz Silva Oliveira, diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade. E ele agora vai rezar conosco. Um outro pilar da espiritualidade redentorista é a Eucaristia. Jesus que quis continuar presente no meio de nós. Além de fazer a bonita experiência da encarnação, da vivência, do anúncio, da mensagem, da experiência do humano, Jesus quis fazer-se Eucaristia. Num gesto e num ato de muita proximidade, amizade e intimidade, ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, e junto com eles celebra a sua ceia, a sua última ceia, e nela ele institui a Eucaristia. Faz com que o pão se torne presença viva e real do seu corpo e que o vinho se torne presença viva e real do seu sangue. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo presente na humanidade. A instituição da Eucaristia continua se repetindo na humanidade como memorial eucarístico, como memória, como continuidade e presença do Cristo no meio de nós, através da celebração da Eucaristia nas nossas paróquias, santuários, comunidades, e também através do culto eucarístico fora da missa, adoração ao Santíssimo, a bênção ao Santíssimo Sacramento, ou a adoração que nós prestamos no momento em que nós passamos por uma igreja, diante do sacrário. Jesus quis permanecer no meio de nós,
quis continuar junto de cada um de nós. E a forma encontrada por ele foi instituindo a Eucaristia, deixando perpetuamente esta memória, esta presença real e divina do seu corpo e do seu sangue. Isso significa o quanto Deus ama a pessoa humana. Além de fazer-se humano, quis fazer-se presença eucarística para permanecer no meio de nós. Esta presença não é simbólica, mas é real. Jesus é realmente Eucaristia e Ele está realmente presente no meio de nós, de forma que Ele continua ainda hoje a estar ao nosso lado, a nos ensinar, a nos orientar, a nos encaminhar em direção ao seu reino. Que nós possamos ser pessoas eucarísticas e tomar parte desta beleza do reino de Deus. Irmão André Luiz, é muito bonito nós olharmos o pensamento de Santo Afonso, que é um pensamento de confiança, o amor de Deus, um amor que se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a nossa natureza, para que nós possamos ser elevados a participantes da vida divina e assim chegarmos à felicidade eterna. Obrigado, irmão André Luiz, por nos levar a esse pensamento tão importante da espiritualidade redentorista. E no programa A Redenção, nós aprendemos com Santo Afonso que devemos cultivar a devoção a Nossa Senhora. Por isso destacamos sempre uma parte, um trecho do Glórias de Maria. E hoje falando sobre a humildade de Maria na anunciação do anjo. E lá no Glórias de Maria diz assim, a perturbação de Maria na anunciação foi causada unicamente por sua humildade, que absolutamente não podia compreender semelhantes louvores. Por isso, quanto mais pelo anjo ouve exaltar-se, mais se humilha e considera o seu nada. Nossa Senhora, diante da anunciação do anjo, Padre Everson, ela simplesmente se colocou na presença e diante da misericórdia de Deus. É muito bonito a gente ver que Nossa Senhora, quando saudada, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ela se cala. Ela fica num profundo silêncio de aceitação do amor infinito de Deus na sua vida. Mas, na hora que o anjo lhe diz, o Espírito Santo virá sobre ti, e ela percebe que é a ação de Deus, ela não tem nenhum sentimento de orgulho, de vaidade. Eis aqui a serva do Senhor. Na Anunciação, Maria tem um sentido profundo da sua realidade de criatura, mas totalmente a serviço de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Santo Afonso, ele, nomeado bispo contra a sua vontade, aceitou e durante 13 anos ele exerceu o ministério, mas cada vez mais a doença o atacava e por isso, em 1775, o Santo Padre viu a situação de Santo Afonso e lhe deu a dispensa do munus episcopal. Chegando próximo aos seus 80 anos, em 1775, o Papa dispensou Santo Afonso do governo da diocese. Assim, ele se refugiou no convento de Pagani, na diocese de Nocera,
onde buscou recolhimento na comunidade por ele fundada. Sua saúde ficou bastante comprometida em seus últimos dias. Já era a hora do Ângelus do dia 1º de agosto de 1787. Seus filhos espirituais recitavam as orações dos agonizantes e a ladainha da Santíssima Virgem, quando Santo Afonso entregou serenamente sua alma a Deus. Santo Afonso foi canonizado em 1831 e mais tarde proclamado doutor da Igreja. Sua obra permanece viva até hoje. A Congregação do Santíssimo Redentor está presente em mais de 77 países, reunindo aproximadamente 6.000 redentoristas que encontram apoio de homens e mulheres que colaboram diariamente nesta missão e formam a família redentorista. Toda semana aqui no programa Redenção nós destacamos um pensamento de Santo Afonso para ficar gravado no coração da gente, nos ajudar nessa estrada de salvação. Por isso hoje nós destacamos esse pensamento tão bonito que Santo Afonso nos ensina tanto, não é mesmo? Diz assim, grande sinal de permanência da graça é estar firmemente decidido a antes morrer do que perder a amizade divina. É ter um grande desejo de amá-lo e vê-lo amado pelos outros e sentir pena ao vê-lo ofendido. De resto, em relação ao temor da salvação, esta é a diferença entre os pecadores e os santos na hora da morte. Os santos, eles passam do temor à confiança e assim morrem em paz. Nós destacamos esse pequeno trecho no momento da nossa meditação, fazemos questão de deixar aqui gravado no seu coração, no coração do Padre, porque é importante cultivarmos esse amor a Deus e não termos medo da morte, Padre, mas sim buscarmos o crescimento no amor a Deus, sempre mais. Mas a preocupação de Santo Afonso é um grande sinal da permanência da graça, porque, queridos irmãos e irmãs, nós só podemos aceitar na tranquilidade a nossa morte quando temos consciência que, apesar dos nossos pecados, que na misericórdia infinita de Deus são perdoados, apesar das nossas inconsequências no nosso comportamento, Deus nos ama. Por isso, permanência na graça é estar firmemente decidido a fazer tudo para poder viver na graça, para morrer feliz. E aí, esse é o pensamento de Santo Afonso, que tenhamos sempre como luz para iluminar a nossa vida a certeza de que, se morremos na graça, vamos para a vida eterna feliz. E lembrando que nada disso nós vivemos sozinhos, por méritos nossos, não. Nós precisamos da graça de Deus que nos envolve, da unção do Espírito Santo. Por isso, agora o convite todo especial, Padre, para rezarmos juntos. Com Santo Afonso, então rezemos. Amado Jesus, meu juiz, quando fordes me julgar, por favor, não me mandeis para o inferno. Aí não poderei mais vos amar. Essa é a graça que eu não a mereço por causa de meus pecados. Mas, se eu não a mereço, vós merecesses com o sangue que derramastes com tanta dor por mim na cruz. Ó Mãe de Deus, vede o perigo em que me encontro, o de ser condenado a não poder mais amar vosso Filho, que merece um amor infinito. Ajudai-me, tende compaixão de mim. E é com esse pedido de ajuda, recorrendo a Deus, que nós estamos quase chegando ao final do programa, dizendo para o Senhor:
tende compaixão de mim, e pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, que é uma ajuda necessária nessa caminhada, Padre Everson. E não nos esqueçamos também, se temos a certeza do amor de Nossa Senhora em nossa vida, não nos esqueçamos do auxílio dos nossos irmãos e irmãs. Como é importante nós vivermos o amor entre nós, no respeito profundo e sermos colaboradores para que todos possamos, unidos, vencer a luta da vida, vencer a luta contra o pecado. Por isso, queridos irmãos, ao chegar ao final do nosso programa de hoje, é com alegria que eu peço à Mãe da Divina Graça que esteja sempre conosco, nos fortalecendo. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Hoje você despede primeiro. Eu despeço primeiro, com certeza, e com alegria no coração em saber que estamos crescendo juntos na fé. Muita força, decisão para caminhar na graça de Deus, permanecer nessa graça e contando sempre com a graça dele. Até o próximo encontro aqui no programa Redenção. Padre, até a próxima. Até a próxima. E queridos irmãos e irmãs, o meu abraço carinhoso, afetuoso, mas cheio de amor, um amor divino para que, unidos, nós possamos dizer, vencemos o pecado na nossa vida e vivemos a graça de Deus. Fiquem com Deus.